tanto eu como o Moacir, nós gostamos às vezes de pegar o termo difícil, fácil, simples e complexo. Tá? São dois conceitos que às vezes nós usamos, inclusive eu, sem pensar, eu uso como sinônimo, mas não é. Né? Então, fácil ou difícil tem a ver com a sua habilidade, com a sua tendência, com o seu dom de fazer alguma coisa. Então, para o Michael Phelps, é simples ele fazer 100 metros de piscina em 1 minuto. Eu, nem quando eu estava nadando na marinha, eu não conseguia passar de 1 minuto e 5, não conseguia passar daquilo ali, eu precisaria treinar mais. Tá? Então, para o Michael Phelps é fácil. E tem gente que vai ter o dom de fazer aquilo num menor tempo. E o outro conceito é simples e complexo, que tem a ver mais com o número de passos necessários para atingir um certo objetivo. Então, eu diria o seguinte: começar a programar é simples, só não é tão fácil. Só não vai ser tão difícil quanto a galera imagina. Por exemplo, a gente acabou de falar de faculdade. Esse é um caminho que é mais difícil. Por quê? Porque você vai estudar um monte de matéria, muitas delas não serão úteis, e assim como o Moacir, na verdade, algumas coisas foram úteis para mim sim na faculdade, até porque eu comecei a programar lá e não fui para o mercado. Eu era militar lá dentro, então para mim teve uma certa utilidade. Mas 80% das matérias, ou 90% das matérias, não estavam conectadas com programar. Então esse é um caminho muito mais difícil. Tá? E aí o que eu vejo dentro do curso? Quando a gente faz um caminho simples na direção de eu quero virar um programador back-end, e aí você foca em construir o caminho mais curto rumo a essa direção, o caminho é simples. Agora, por que ele não é tão fácil? Porque ele exige disciplina. E foi isso que o nosso palestrante de ontem falou. O caminho é simples, você tem que aprender o básico, você tem que aprender programação procedural, programação orientada a objetos, as ferramentas principais como teste e o framework Django. Não é assim um mundo de coisa. É relativamente pouca coisa. Agora, o que é a parte difícil? É você ter a disciplina de setar um tempo, de falar, eu vou estudar 1 hora por dia dentro desse caminho curto, todo dia. Ou quanto tempo você vai poder se dedicar de acordo com a sua situação, seu contexto. E no caso dessa pessoa, e o Moacir sabe quem é, ele tinha 6 horas, ele demorava para ir e voltar do trabalho. 6 horas. Quem é do Rio, ele é lá de Santa Cruz, ele tinha que estar em Botafogo. Basicamente, ele atravessava o Rio inteiro. Ele está quase em Angra dos Reis, estando em Santa Cruz. 6 horas, tendo 2 filhos ainda. Ou seja, e estudando, pouquinho, chegou lá. Então, depende do contexto da pessoa, depende do que ela vai fazer. Agora, se você seguir o caminho mínimo e conseguir ter a disciplina de estudar um pouco todo dia, hoje eu estou melhor do que ontem, você com certeza chega lá. Por quê? E não é que você não precisa ser um AIS. Se você chegar na média, se você for um medíocre, no sentido de chegar na média, que é o que a grande maioria chega se fizer isso, você vai conseguir sua vaga. E por que você vai? Porque a demanda é muito alta. Então, na minha opinião, por isso que não é tão difícil quanto se pensa, mas eu também não vou te vender que é fácil, porque não é, porque exige a disciplina. E disciplina é uma característica que é difícil do ser humano seguir. Haja visto que emagrecer é simples, mas não é fácil. Né? É simples, é comer menos, ingerir menos calorias do que você gasta. É simples, mas não é fácil. Não é muito fácil, mas se você tiver disciplina, você consegue. Aproveitando, né, Renzo, demora muito tempo para eu virar um programador profissional? Essa é a verdade, né, moça? Se você vai pelo caminho tradicional de ir pela faculdade, demora. Porque você vai ter aí, como é que você vai se tornar um programador pela faculdade? 3 opções de curso. Análise e desenvolvimento de sistemas e um curso de tecnólogo, como o que eu já dei aula na FATEC. Vai durar 3 anos, mas 5% ou menos das pessoas vão terminar nesses 3 anos. A maioria vai demorar 4 ou 5. 4 ou 5. Tô acostumado, dei aula assim, era raramente alguém conseguia terminar nos 3 anos. Normalmente ia enrolar mais o TCC por mais anos e puxar mais umas DPs, tá? Então,
Mas vamos dizer que você é disciplinado, que você tem o tempo, que você não precisa trabalhar enquanto está na faculdade, então você vai conseguir se dedicar e trabalhar além da faculdade. Na FATEC era um dos maiores fatores para a turma ter que alongar em alguns anos o curso. Então você tem tecnólogo, depois você tem ciência de... engenharia de computação, ciência... me ajuda aí. Ciência da computação. Ciência da computação, verdade. Depois você tem a ciência da computação, você vai ver mais programação mesmo e teoria de computação, 4 anos, e aí, de novo, sempre jogue aí 4 mais 2 em tudo que eu falar. Mais 4 anos, ou engenharia, onde você vai ver também um pouquinho de hardware, com 5. Qual que é o problema? O problema sempre vai demorar porque o estudo não é focado. O estudo você vai ser um generalista em várias áreas, por exemplo, você vai aprender 3 linguagens. Na FATEC mesmo, sendo só 3 anos, você aprendia C, Java, JavaScript e Python. 4 linguagens em 3 anos. Para quê? Principalmente se você vai aprender 2, que a maioria dali saiu web dev, você vai aprender a mesma coisa. Eu aprendi C, C++, Java, C Sharp, PHP e JavaScript, se eu não me engano. Bom, virou um pato, né? Aprendi? Sabe? Não aprendi porra nenhuma, né? Tive um semestre de cada uma, assim, sabe? Não, você não dá atenção devida, enfim. Não dá. 6 meses, não dá. Então, veja, só pela diversidade das áreas, aí eu fui ver microcontrolador. Aprendi Assembly também, tinha esquecido de mais uma. Assembly, fui fazer uma calculadora em Assembly. E tá tudo certo, se você quer atuar na academia, se você quer ser um generalista, eu não tô dizendo que isso é necessariamente ruim, dependendo do seu objetivo. Se você quer dar aula na academia e precisa do canudo, aí beleza, eu vou falar, vai lá e faz academia. Tanto é que eu pergunto sempre, qual é o teu objetivo? Agora, se o teu objetivo é vir pro mercado, você vai aprender um monte de coisa desnecessária e vai deixar de aprender algumas coisas super necessárias, como processo de entrega contínua, teste automático, que está chegando agora na maioria das faculdades. Tá? E muitas vezes os professores têm dedicação exclusiva à faculdade. Então, como é que essa pessoa vai te ensinar a entrar no mercado se alguns nunca estiveram lá e alguns estão por pouco tempo? Óbvio que você tem algumas exceções, como por exemplo a FATEC, a gente tinha até aqui em São José dos Campos muitos professores que atuavam no mercado. E eu só acredito no seguinte, eu acredito em quem dá aula e faz, e executa. Porque eu não gosto daquele ditado, tem um ditado que diz, eu ouvi algumas vezes, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Por quê? Porque não bota a mão na massa. Eu não acredito nisso. Quando eu fui pro curso, eu já tenho 10, 15 anos de mercado, né? Para entender, para falar do que eu estou falando, para entender e falar com propriedade do que eu estou ensinando. E não só isso, como também a negociar no mercado, a chegar como é que eu consigo a primeira vaga, como é que eu chego lá. Então, mesma coisa, o pessoal ficava pedindo curso de ciência de dados. Só topei quando veio o Maurão com 30 anos de experiência na área de análise de dados, que agora tem o nome hype de ciência de dados. Aí eu falei, beleza, agora temos alguém com cicatriz de batalha, que não vai ter pergunta prática que vai ficar não respondida. Então, meu ponto é que demora por aí. Se você for por um caminho de estudar o que é necessário, vai demorar muito mais tempo. Agora, quanto tempo vai demorar? Depende do que eu falei ali, do teu contexto para estudar e da tua aptidão. O que eu já vi dentro do curso, para também não ficar sem um número, porque a galera sempre quer um número, né, amor? A galera quer número. Eu já vi gente conseguir chegar lá de 7 meses a 3 anos. De 7 a 3 anos. A galera de 3 anos, em geral, é quem tenta ainda colocar um atalho quando faz um curso específico. Tenta pular a etapa. E aí também não dá certo, acaba tendo que voltar e cumprir. Que é o que a gente conversou ontem, inclusive, com o nosso palestrante, e ele confirmou isso pra galera. Então, de 7 meses a 3 anos, para quem começa do zero. Agora, quem tem alguma experiência, a gente já teve caso de ser contratado na primeira semana. Nessa turma, a gente teve 2 pessoas sendo contratadas na segunda semana de curso, mas essas pessoas já vinham estudando. Então, já tinham uma certa experiência. Tá? Mas é por aí em termos de tempo.